Vamos dar um bem-vindo bem caloroso à missionária Elisângela, vamos lá? Seja bem-vinda em nome de Jesus. E também vamos dar para o casal, né? Para a família, vamos lá. Sejam bem-vindos em nome de Jesus. Então a missionária vai louvar, nós vamos adorar com as ofertas e dízimos, e depois ela já entra na palavra. Amém? Vamos lá. Aleluias. Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Amém. É motivo de alegria, né? Eu vou deixar os agradecimentos para já, né? Que agora é hora do dízimo e oferta da casa de Deus. Enquanto eu adoro, você está com a oportunidade de dizimar e ofertar e adorar junto comigo também. Em nome de Jesus, eu quero que você se coloque de pé para ofertar hoje. Vamos adorar o nome do Senhor? Já já a gente senta, vem a palavra, a gente vai ficar sentado em nome do Senhor Jesus Cristo. Já já eu externo meus agradecimentos. Quem era eu? Glória a Deus. Se você não for ofertar, ou enquanto estiver ofertando, escute esse louvor. Ele vai falar com a sua alma, assim como ele falou com a minha. Aleluias. Nesta noite o Espírito Santo de Deus está na casa. Aleluia. Tem resposta de Deus para a tua história hoje. Tem mudança de história. Aleluia. Glória seja dada ao teu nome, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Aleluias. Aleluias. Escute esse louvor enquanto você oferta. Ele vai falar com você, eu tenho certeza disso. Aleluia, Jesus. Aleluia. Quando paro pra pensar em tudo que vivi, que por pouco, muito pouco, que eu não morri. Quando penso quem sou e quem era eu, não tem como duvidar que foi a mão de Deus. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço, seria o meu fim. Ele entrou na história, o quadro inverteu, e a quem ninguém dava nada, Ele escolheu. Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que Ele escolhe quem aqui ninguém quer escolher. Ainda bem que Ele entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que Ele pega o que não dão valor. O vaso por alguém quebrado Ele restaurou. Depois que Ele pôs a mão, o seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse vaso era eu. Esse vaso era eu e você, mas eu vou te contar. Se não fosse a sua mão, não estaria aqui. Onde Deus fez recomeço, pastor, seria o meu fim. Ele entrou na história, Ele está entrando na história, e a quem ninguém dava nada, Ele escolheu. Eu preciso, ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que Ele escolhe quem aqui ninguém quer escolher. Ainda bem que Ele ainda entra na casa de alguém só pra fazer milagre. Ainda bem que Ele pega o que não dá valor, o vaso por alguém quebrado. Depois que Ele pôs a mão, o seu valor cresceu. Só pra resumir a história, esse vaso era eu. Eu vou dizer, era eu, mas Ele escolheu. Era eu, mas Ele levantou. Era eu, mas Ele quis usar. Era eu, mas Ele exaltou. Era eu, Ele olhou e disse, eu vou escolher. Era eu, Ele olhou e disse, eu vou levantar. Era eu, Ele olhou e disse, eu vou usar. Era eu, vou dizer o que eu era.
encostado que ninguém queria, mas Deus decidiu me levar na sua olaria e uma nova história. Ele escreveu, o profeta Jefté. Quem era eu? Quem era eu? Eu vou liberar para a igreja entender isso aqui. Aleluia, aleluia. Ainda bem que Deus não olha como o homem vê, que Ele escolhe quem aqui ninguém quer escolher. Ainda bem que Ele ainda entra na casa de alguém. Tem milagre, tem milagre, tem milagre. Depois que Ele pôs a mão, o seu valor cresceu. Só para resumir a história, esse vaso era eu. Ei! Alguém olhou para a tua história e disse que não ia investir em você. Alguém olhou para você e disse: não passa de hoje. Mas o céu decidiu olhar. O céu decidiu olhar, Izzy, e dizer: eu invisto, eu aposto, eu assino uma nova história. Tem decreto de Deus hoje. Tem decreto de Deus hoje. Tem decreto, tem. Era eu, mas Ele era eu. Quebrado, encostado que ninguém queria, mas Deus decidiu me levar na sua olaria e uma nova história Ele escreveu. Quem era Ele? Quem era Ele? Quem era Ele? Você pode fazer barulho de adorador. Você pode fazer barulho de quem veio adorar hoje. De quem veio entregar a sua melhor adoração. De quem sabe de onde Jesus te resgatou. De quem sabe de onde Jesus te tirou. De quem sabe a nova história que Ele escreveu com a mão dEle. Aleluia. Seja glorificado, Jesus. Aleluia. Abra enquanto você vai abrindo sua Bíblia, em nome de Jesus. Em Jó, capítulo 14. Vou ler apenas o versículo 7. Já foi feito menção, mas eu quero fazer novamente. Enquanto isso, eu vou externando meus agradecimentos. Em nome de Jesus, ao pastor André Messi. Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus Cristo. Missionária Eliane, meu Deus do céu, esse casal que o céu me apresentou. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Eu louvo a Deus pela honra que o Ministério Perus sempre dedica no meu ministério e na minha vida. Que Deus continue abençoando vocês nesta terra. Em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos os pastores, presbíteros, missionários, diáconos, diaconisas, missionárias deste ministério. Que Deus continue abençoando sua vida. A toda a banda. Que Deus continue abençoando vocês e usando para a honra e glória do louvor dEle, da adoração dEle. Que Deus continue tocando em vocês para dedilhar as mãos, o louvor, aleluia, o sopro, oh Deus poderoso. E continuar usando vocês aqui nesta terra para a honra e glória do nome dEle. Família da diaconisa Vera, em nome de Jesus, Deus continue abençoando vocês. Vocês sabem que vocês moram no meu coração, né? A gente se conhece há muito tempo. Esther, que foi o canal de bênção para que eu conhecesse esse ministério. A todos em nome de Jesus. Izzy também, que Deus continue abençoando vocês. Jefté, Deus continue abençoando a vida de vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. A todos vocês que estão aqui, que Deus abençoe, amém. Vamos estar lendo. Está escrito: porque a esperança para a árvore que se for cortada ainda se renovará, e não cessarão os seus renovos. Sente glorificando o nome de Jesus. Você colocou o fundo?
Aleluias. Deus é poderoso e é fiel nesta noite. E enquanto a missionária estava falando dos temas, eu disse: Jesus, espera aí. O Senhor foi dedilhando todos os temas dos outros dias. É para confirmar, porque hoje é o primeiro dia, não é isso, missionária? Olha aí. Eu vou jogar as sementes. E durante a campanha Jesus vai fazer florescer. Porque Ele é fiel. Eu preciso que você entenda nesta noite o que o céu quer falar com você. O que o céu quer direcionar na tua história. O tema é tempo de florescer. Eu tenho um tempo determinado pelo céu. Mas esse tempo determinado pelo céu não me limita. Esse tempo determinado pelo céu, ele não paralisa os meus passos. Eu tenho um tempo, mas mesmo dentro desse tempo eu posso continuar andando. Mesmo dentro desse tempo eu posso continuar rompendo. Mesmo dentro desse tempo eu posso continuar indo. Mesmo dentro desse tempo eu posso continuar agindo. Eu posso continuar me movimentando. Porque para algo acontecer precisa ter movimento. Para algo acontecer precisa ter um movimento, para que o céu entenda que eu estou esperando o tempo, mas eu não estou estacionada no tempo. Porque é diferente de eu esperar o tempo e parar nele, e de eu esperar o tempo, mas prosseguir andando até o tempo de Deus chegar. Porque em Jó, no livro de Jó, nós encontramos essa poderosa, aleluia, uma poderosa mensagem entre a esperança e a renovação. Nós vamos ver Jó passar por inúmeras dificuldades. Nós vamos ver Jó enfrentar percas. Nós vamos ver Jó enfrentar dores. Nós vamos ver Jó enfrentar dificuldades que na lógica humana seria impossível de continuar se movimentando. Só que Jó decide entender que o tempo de Deus era necessário, mas ele não precisava ficar paralisado no que estava acontecendo com ele. Jó decide entender que ele está no tempo de Deus, mas que ele precisa se movimentar. Nós sabemos que foi o próprio Deus que permitiu tudo o que aconteceu com Jó. Só que nós vamos ver um homem que está enfrentando dificuldade, mas está decidido a se posicionar. Nós estamos vendo um homem que está enfrentando dor, mas ele está decidido não olhar para a dor e dizer: eu bem sei que ele tudo pode. Eu estou falando de alguém que está no tempo de Deus, mas ele está decidindo olhar para o alvo. Ele está decidindo olhar para a direção. Jó está olhando e dizendo: bem sei eu que tudo pode, e nenhum dos teus planos. É ele dizendo: está no tempo, mas tem plano. Está no tempo, mas tem propósito. Está no tempo, mas tem direção. Jó está olhando e entendendo que a dor dele, se está no tempo de Deus, vai passar. Que a dificuldade dele, se está no tempo de Deus, vai passar. Mas ele precisa fazer com que o céu entenda que ele não está paralisado, mas ele está confiando. Mas ele está determinando que o mesmo Deus que colocou ele na dificuldade é o mesmo Deus que vai tirar ele da dificuldade. É o mesmo Deus que está agindo enquanto Jó se coça com cacos de telha, porque a enfermidade causava feridas terríveis em seu corpo. Mas enquanto ele está se coçando, Jó está olhando para o autor e consumador da sua fé.
Jó está entendendo, aleluia, que agora é que ele tem que confiar, que agora é que ele tem que ter fé, que agora é que ele tem que acreditar, aleluia. E Jó chega agora me mostrando que mesmo diante da dificuldade eu tenho capacidade de me renovar. Porque Deus até permite a dificuldade, mas Ele está dizendo: nessa dificuldade eu também te dou renovo. Nesta dificuldade eu também te dou posicionamento. Nesta dificuldade eu também te dou direção. Aleluia, aleluia. Jó está me dizendo que ainda há esperança. Você pode olhar para mim e dizer: missionária, deixa de brincadeira. O homem perdeu tudo, foi tocado na sua saúde. E como é que esse homem me chega aqui no 14, versículo 7, me dizendo que ainda há esperança? Eu preciso que você olhe para a tempestade e para a sua dificuldade agora e me diga se esse homem ele tinha condições de se levantar e dizer: ainda há esperança. O que é a sua dificuldade e a sua tempestade diante do que já passou? E mesmo ele passando muito mais que eu e você, ele deixou escrito que ainda há esperança. Era ele olhando à sua volta e dizendo: não tem mais nada, não sobrou nada. Mas Deus vai dizer: toca em tudo, mas não toca na essência dele, mas não toca na identidade dele, mas não toca na raiz dele. Eu quero liberar para você nesta noite todo o segredo de posicionamento dentro da casa de Deus, de renovação dentro da casa de Deus, começa pela raiz. Onde é que a sua raiz está crescendo? Onde é que a sua raiz foi firmada? Porque se a sua raiz foi firmada dentro da casa de Deus, eu tenho certeza que há renovo para a tua história, que há renovo para a tua vida. A esperança é uma força que nos impulsiona para frente. É ou não é? Quando a gente está passando tudo, a gente olha e diz: ainda há esperança. E isso vai nos impulsionar para seguir em frente, mesmo que tudo esteja difícil. Porque a nossa raiz vai nos dar o alerta. A nossa raiz vai acender na gente. Quem tem raiz sabe o que é isso. Quem conseguiu raiz diante de dor, diante de dificuldade, diante de tempestade. Quem serve a Deus, a raiz só cresce quando está passando dor, quando está passando dificuldade. E quem tem essa raiz sabe que Deus se levanta e diz: a tua história ainda está no controle da minha mão. Eu estou vendo Jó sendo impulsionado pela palavra que ele está liberando. Ele está dizendo: ainda há esperança para a árvore que for cortada. Eu posso te dizer, Jó está me falando de uma árvore, missionária, que ela persiste em crescer. Eu vou repetir isso aqui para a igreja. Pega isso aqui, profeta Jeff. Jó está me dizendo que a árvore, mesmo se ela for cortada, ela vai insistir em crescer. Porque a estrutura da árvore é a raiz. Mesmo cortando, ainda tem raiz. Mesmo tirando, ainda tem raiz. E a raiz vai me alertar que mesmo eu sendo cortada, eu vou insistir em crescer. Porque só quem pode me paralisar é Deus. E enquanto Ele estiver me dando palavra de esperança, palavra
de renovo, eu ainda tenho para onde crescer, eu ainda tenho para onde ir, eu ainda tenho para onde andar. Jó está me mostrando, Deus sempre usa figuras de linguagem na palavra dele, para nos dar uma direção do que Ele quer nos ensinar, do que Ele quer dizer para que nós seguirmos. Olha aqui para mim. Jó está me dando a característica de uma árvore que tem resiliência. E na psicologia, alguém resiliente, missionária, é alguém que tem maior resistência em meio à dificuldade, pastor. E se a gente for trazer para o físico, é aquele que tem resistência de sair da formação original, mas depois ele voltar à posição original. Vem comigo, que você vai entender. Jó está me dando a característica de árvores que tem uma incrível habilidade de se adaptar onde for plantada. Eu já fui lá no outro tema. É por isso que eu fiquei rindo. Jó está me dizendo numa figura de linguagem que eu tenho uma árvore, que ela tem uma resiliência e que ela tem uma habilidade de se adaptar onde ela for plantada. Eu preciso falar para você aqui agora, lá no Salmos 92, porque eu vou lhe provar a raiz. Eu vou lhe provar que a sua resistência, o seu renovo começa da raiz. Por isso que ninguém consegue impedir que você cresça. Por isso que Jó vai dizer, Jó não vai dizer que a raiz morreu, Jó vai dizer que a raiz envelheceu. E se ela envelheceu, eu vou lhe dizer como é que ela se renova. E que ela começa a renovar toda a árvore e dar ramos. Vem comigo no glória. Jó está me falando de uma árvore que ela tem desempenho de estratégia, de sobrevivência. Quantas vezes a gente não lança uma estratégia só para sobreviver? Quantas vezes a gente não olha para a nossa raiz e diz: ei, tu precisa de uma estratégia. Quantas vezes a gente se posiciona e diz: Deus, espera aí, fui cortado, fui atingido, fui ferido. Aí a gente vai olhar para a raiz que cresceu onde tem que crescer. Raiz tem que crescer dentro da casa de Deus. Raiz tem que crescer dentro da casa de Deus. Quem tem raiz crescida dentro da casa de Deus sabe o que é permanecer de pé em meio à tempestade, em meio ao deserto, em meio ao vale, em meio à dificuldade, porque nada disso paralisa quem tem raiz crescida dentro da casa de Deus. Não é raiz lá fora, não. Não é raiz de ping-pong, não. É raiz firmada. É raiz centralizada. É raiz crescida na confiança de Deus. No Salmo 92, no versículo 12, no verso 12, diz assim: o justo florescerá como a palmeira. Eu quero pregar para você, eu começo a pregar agora. A palavra está me usando uma figura de linguagem de uma palmeira. E eu preciso entender. Eu olhando para uma palmeira, eu já vou olhar para ela e ela vai me dar característica de que ela é uma palmeira. Porque nós vamos olhar para a altura dela, para o movimento dela, para o tempo que ela floresce. E a palmeira, ela floresce, ela tem a capacidade de florescer mesmo no deserto.
capacidade de florescer em meio ao deserto. Por que, missionária? Por causa da raiz. Porque a palmeira, ela floresce quase o ano todo. Como, missionária? Espera aí. O fundo parou aí? Então aumenta aí um pouquinho. Porque ela vai crescer o ano inteiro. Em toda época. E sabe qual é a época que a palmeira mais cresce? Durante a primavera e durante o verão. Como é que cresce, missionária, durante o verão? Raiz. Sabe o que é que a palmeira faz? Ela vai com suas raízes profundas buscar em solo seco água. Olha o segredo. A raiz da palmeira, ela tem uma profundidade tão grande que ela vai buscar água lá no fundo do solo. A raiz dela alcança de 5 a 10 metros de profundidade. Como é que está a sua raiz? Como é que está a sua raiz? Estão tentando arrancar? Como é que arranca quem é palmeira? Como é que arranca? Uma raiz de 5, 10 metros de profundidade, ninguém arranca. Eu vim pregar hoje para quem entende que a raiz está firmada no solo certo, no lugar certo, aleluia, na direção certa. Ela vai buscar água até encontrar, pastor. E a água que ela encontra dá alimento permanente para ela continuar florescendo. Em qualquer época. Chega deserto, palmeira floresce. Chega inverno, além de florescer, ela dá fruto. No inverno, se a gente for olhar na Bíblia Sagrada, onde foi escrito o inverno lá, é o tempo mais difícil de se florescer. E pior de dar fruto. A palmeira está me dizendo, se eu conseguir achar água, tem água hoje sendo liberada para a tua raiz. Tem água hoje para alimentar a tua raiz. Um furacão na Indonésia em 2004, 2005. Um furacão de nível 1. Vocês já viram aquele furacão que leva tudo? A palmeira, se você for olhar dentro de uma tempestade, ela tem a posição de ficar durante a tempestade. Olha aqui para mim. A posição de uma palmeira durante um furacão de nível 1. Sabe o que é que ela vai fazer? Enquanto a tempestade está vindo, ela se dobra. Espera a tempestade passar para voltar à posição original. Você não entendeu? Você não entendeu? Enquanto o furacão está devastando tudo, a palmeira vai se dobrar, mas não vai quebrar. Vai se dobrar, mas vai permanecer dobrada. Mas ela está dizendo, eu sei que quando eu me levantar, a tempestade já passou. Esse vento já passou. Ah, meu Deus. Tem pessoas que estão dentro da tempestade, mas está que nem palmeira. Está dobrada. E eu posso te dizer, vai passar essa tempestade. Vai passar esse vento. Vai passar. E você vai voltar à posição original. Teve um furacão em 2004, 2005 na Indonésia. Pesquisa lá depois. Vai me dizer que durante 5 dias, depois de 5 dias, uma menina foi encontrada. E
quando ela foi encontrada, sabe aonde ela estava agarrada? Numa palmeira. Enquanto você for palmeira, nenhuma tempestade te leva. Enquanto você for palmeira, nenhum deserto te leva para fora. Enquanto você tiver raiz de palmeira, ninguém te arranca. Mas ele vai continuar me dizendo que eu crescerei como cedro no Líbano. Aí eu preciso te dizer também. Cedro no Líbano. Ela é uma árvore que durante 3 anos, se eu for olhar para ela, eu vou dizer: essa daí não se segura não. Essa daí não se firma não. Esse daí não tem por onde crescer não. Porque enquanto eu estou olhando para ela, enquanto eu estou olhando para a palmeira, para o cedro no Líbano, eu estou vendo 5 centímetros, 3 anos, 3 anos. 3 anos, eu estou vendo 5 centímetros de altura. E eu vim liberar para quem sabe. Eu vim liberar para você. O céu me trouxe aqui hoje para te dizer: a gente não cresce para cima. Enquanto alguém está pensando que vai ver a gente crescendo para cima, enquanto alguém está dizendo não dou nada, não vai a lugar nenhum, o céu está olhando e está dizendo: eu sei para onde ela está crescendo. Eu sei para onde ele está crescendo. A gente cresce é a raiz. A gente, quando vai subir para cima, a raiz já está firmada. Diaconisa Vera, é para quem tem raiz. Ministério é para quem tem raiz. Suportar chamado é para quem tem raiz. Suportar deserto é para quem tem raiz. Florescer em meio a qualquer tempo é para quem tem raiz. É para quem sabe onde criou a raiz. É para quem sabe onde adquiriu a raiz. Quantas pessoas aqui a raiz não cresceu quando estava em momento de choro? As próprias lágrimas regavam a raiz. Aí ninguém entendia que quando você saía da noite de choro, você se levantava mais forte. Porque naquela noite de choro, a sua raiz estava sendo regada e criando mais firmeza. Um cedro no Líbano, 3 anos, você olha para ele, ele está 5 centímetros de altura. Como é que a gente vai dizer que isso vai crescer? Como é que a gente vai dizer que uma tempestade vai vir e não vai arrastar o cedro no Líbano? Como é que a gente vai olhar para ele e vai dizer: isso aí está firmado em quê? Não está crescendo, não está fluindo. Porque o cedro no Líbano, o crescimento dele é devagar. 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 Porque ele está entendendo: eu preciso primeiro criar estrutura na minha raiz. Eu preciso primeiro alimentar a minha raiz. E raiz só se alimenta com água. E água ainda é palavra. E água ainda é palavra. E água ainda é palavra. Missionária, mas me diga aí, 5 centímetros. Sabe quanto está a raiz dele? Sabe, em 3 anos, 5 centímetros. O cedro no Líbano, ele já alcançou uma raiz de 1,5 metro de profundidade. Vai tentar arrancar um cedro no Líbano com 5 centímetros. Tenta arrancar. Não consegue. Pela botânica, pastor, toda árvore que tem raiz, quando ela encontra uma pedra, ela paralisa o crescimento. Olha aqui para mim. Toda árvore que tem raiz, a botânica me fala que quando ela encontra uma pedra, ela para de crescer. O cedro no Líbano não. Quando ele encontra uma pedra, os
Os estudos da botânica vai me dizer que a raiz dele começa a crescer. E quando ele encontra a pedra, ele passa por cima da pedra. Ele envolta na pedra e ele continua crescendo. E vai continuar crescendo. Se alguém jogou pedra, passa por cima da pedra, enrola e vai. Alguém está dizendo que não vai, passa por cima, enrola e continua crescendo. Eu vim pregar para quem entende que a sua raiz não depende da terra, depende do céu. É do céu. O meu alimento para minha raiz vem do céu. Que eu e você vamos florescer como a palmeira. Em qualquer dificuldade você está florescendo. Em qualquer território você está florescendo. Missionária, mas vou me plantar no deserto, floresce. Você tem palavra sobre a sua história. Você tem palavra sobre a sua vida. E a palavra de Deus para você floresce. 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 Tem alguém que está estacionando o tempo de florescimento. Eu tenho um tempo que me resta ainda. Tem alguém que está se limitando a florescer e a crescer, porque está olhando para a dificuldade que está à frente. Tem alguém que decidiu dizer: eu não vou mais florescer e eu não vou mais crescer, porque está olhando para a dificuldade e está limitando o que Deus entregou. A palavra me libera, o altar me libera e me dá graça para te dizer: o tempo chegou. O tempo de ficar parado já passou. O tempo de ficar estacionado já passou, acaba hoje. Porque Deus entregou um grande projeto para florescer, mas está olhando para o solo. E está achando que não tem mais como ir. Está olhando e está dizendo bem assim: me cortaram. Só que Deus me trouxe para dizer: tem raiz. E a raiz não foi conquistada de qualquer jeito. A raiz foi florescida em meio a choro. A raiz foi crescida em meio à tempestade. A raiz foi crescida quando alguém olhou e disse bem assim: não vai crescer mais. Aí você disse: eu decido crescer. Só que tem alguém que precisa se levantar e continuar florescendo. A pedra que tentou parar a sua raiz hoje, você vai pegar ela, vai dar a volta com a sua raiz e vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo. Vai continuar crescendo. Por que está paralisada no cenário? Por que decidiu parar de crescer? Por que decidiu parar de florescer?
se o que Deus te entregou não se paralisa mediante o que você quer. A pedra que jogam não vai te parar, porque a sua raiz está firmada no Deus poderoso. Continua, menina. Pega essa força que tem aí dentro. Se levante em meio a esse cenário e diga: eu vou continuar florescendo. Tem algo que você paralisou no meio do caminho, mas o céu me fez olhar para você e me diz para te liberar o que você parou no meio do caminho. Dizendo que não tinha condição de concluir. Deus está te dizendo: pegue, pegue, pegue. Coloca de volta o projeto em ação. Se posicione e continue florescendo. Deus te chamou para uma grande obra. Ninguém pode arrancar a raiz de quem cresce dentro da casa de Deus. Ninguém pode arrancar a raiz. Olha aqui para mim. Quantas coisas você já passou, quantas coisas você já enfrentou, quantas dificuldades você já passou. Olha você aí de pé. É o que, missionário? É a sua raiz. É a sua raiz. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão. Os que estão plantados na casa do Senhor florescerão nos átrios do nosso Deus. Tem água de Deus passando no átrio da igreja. Tem água de Deus saindo do altar e passando no átrio da igreja. Olha a água regando sua raiz. Chegou aqui sem força, mas receba água para sua raiz, para você continuar crescendo, continuar rompendo, continuar bom. Recebe água. Recebe água. Recebe água. Recebe água. Meu Deus. Alguém está olhando e não está dando nada, mas já está dizendo que ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, ao cheiro das águas, é alguém cortando e a raiz sentindo o cheiro de água, é alguém cortando e a raiz encontrando água, é alguém tentando te parar e a tua raiz encontrando água para você continuar andando, para você continuar caminhando. Nós somos sobreviventes. Nós somos sobreviventes. E a gente só sobrevive porque a raiz tem água. Come do pão, bebe da água, porque longa é a sua caminhada. Se você tem firmeza na casa de Deus,
Se a sua fé está firmada no centro da vontade de Deus, a sua raiz está crescendo. Eu vim liberar hoje, como primeiro dia do É Tempo de Florescer. O segredo está na sua raiz. Não cessarão os seus renovos. Enquanto encontra água, continua crescendo. Encontra água, nasce de novo. Alguém corta, encontra água, nasce de novo. Alguém tenta tirar, encontra água, nasce de novo. Ninguém vai poder te arrancar do átrio da casa de Deus, porque a sua raiz já está firmada demais. Ninguém consegue te arrancar. Essa tempestade vai passar. Esse vento forte vai passar. Você tem estrutura para permanecer. A sua raiz te dá estrutura para permanecer. Deixa eu dizer algo para a tua vida. Deixa eu dizer algo para a tua história. Deixa dessa conversa de dizer que não precisa vir para a casa de Deus, de dizer que não precisa vir para a igreja. A casa de Deus ainda é lugar para se ficar. Dentro da casa de Deus você tem proteção. Dentro da casa de Deus você tem refúgio. Dentro da casa de Deus você está debaixo de uma mão poderosa. Eu só posso estar debaixo da palavra se eu estiver habitando no esconderijo do Altíssimo. Permaneça na casa de Deus, porque o Salmo me diz que aqueles florescerão nos átrios da casa de Deus. O crescimento da minha raiz depende de eu estar na casa de Deus. Lá fora você não consegue. Lá fora você fica vulnerável. Quando Acabe olha para a vinha de Nabote, ele diz: me dá a tua vinha. Se você for olhar para a vinha, ela tem raiz. E as raízes são profundas. E o que é que Acabe negocia? Me dá para eu fazer de horta. Se você for olhar para a raiz de uma hortaliça, ela cresce em média de 8 meses, 6 meses ela já está com raiz. Mas a raiz é pequena. Pode olhar para um coentro, para uma face. A raiz é pequena. Acabe está olhando para Nabote e está dizendo: me dá a tua raiz profunda. É assim que está negociando, que o mundo está negociando com a gente. Deixa desse negócio de ir para a igreja. Deixa desse negócio. Em casa a gente cultua. Mentira de Satanás. Mentira de Satanás. Ninguém cultua em casa. Você busca intimidade em casa. Você ora em casa. Aleluia. Mas para a glória invadir é dentro da casa de Deus. Lugar que a glória invade ainda é casa. Está na palavra. Você adquire intimidade no seu quarto. Você adquire resistência no seu quarto. Mas a firmeza para a sua raiz é no átrio da casa de Deus. É dentro da casa de Deus. Não é fora. Acabe está dizendo: me dá a tua vinha para eu fazer horta. Porque se eu arranco a minha estrutura e faço uma plantação de hortaliça, a plantação de hortaliça é aquela que quando o vento passa, leva. Porque a raiz não tem como fixar na terra. Fica só na superfície. E Deus está chamando hoje a mim e a você para uma intimidade profunda de raiz. Para crescer a raiz. Para com esse negócio de querer crescer para cima. Quem é cristão cresce para baixo. Raiz.
raiz. Se você tiver raiz, tem permanência. Se você tiver raiz, tem estrutura. Por que se eu pegar uma planta de 5 centímetros, eu não consigo arrancar? Por causa da raiz dela. Eu não tenho força para tirar ela do solo. É assim. Satanás olha e entende que não tem força para te tirar do solo. Aí ele tenta negociar com você, comigo. Esfria. Deixa desse negócio. Precisa ir não. Tu não já foi culto passado? Para que vai o outro? Aí ele está cortando um pedacinho da raiz. E está tentando plantar uma hortaliça. Está tentando plantar uma raizinha pequena. Porque ele sabe que quando a raizinha estiver pequena, ele vai conseguir. E a gente sai. E se a gente sai, a gente perde direção. Se a gente sai, a gente perde a estrutura. Se a gente sai sem direção, a gente perde a estrutura. Na palavra de Deus, todas as pessoas que saíram sem direção, elas saíram a peregrinar. Peregrinar é quem não tem posição nem direção de onde vai. Satanás quer fazer isso, quer arrancar a nossa raiz, plantar hortaliça para a gente sair a peregrinar. Não ter lugar para ficar. E quando a gente sai a peregrinar, a gente perde a nossa visão espiritual. Agar está errante no deserto. Tem um poço de água na frente dela ou não tem? Quem sabe de Bíblia, responde para mim. Tem um poço de água na frente de Agar ou não tem? Mas ela não consegue ver. Por quê? Saiu sem direção. Aí a palavra vai me dizer que agora quando o anjo fala, as escamas caem dos olhos de Agar. E ela vê o poço que estava na frente. Permaneça na casa de Deus. Permaneça dentro da casa de Deus. Se alguém vier com essa conversinha, você diz, vai para lá, vai para trás de mim, Satanás. Fique de pé em nome de Jesus. Eu quero que você levante sua mão. Eu vou profetizar na sua vida. Eu vou profetizar na sua história. Essa dificuldade não vai te parar. Esse deserto não vai te parar. Essa tempestade não vai te parar. Esse vale não vai te parar. Porque hoje Deus está brotando um renovo na tua vida. Um renovo na tua história. Se você não sentia mais, vai voltar a sentir. Se você não conseguia mais adorar, vai começar a adorar como você adorava. Aleluia, tem renovo da parte de Deus para a tua história, para a tua vida. Recebe, recebe, recebe. Tem alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus, que ainda não disse sim para Jesus e quer aceitar hoje, quer firmar sua raiz hoje, quer começar a crescer a raiz hoje, quer beber dessa água para crescer a raiz. Vem aqui à frente, a igreja vai orar por você. Se você não disse sim para Jesus ainda, não aceitou Ele como seu único e suficiente Salvador, a Bíblia diz que é necessário confessar diante dos homens, para que Deus te reconheça no céu. Se tiver alguém aqui hoje, vem aqui à frente. Nós queremos orar por você. Tem alguém que por algum motivo se afastou dos caminhos do Senhor. Tem alguém que por algum motivo negociou a sua raiz e quer renovar a sua aliança com Jesus de novo. Quer voltar a crescer nos átrios de Deus. Vem aqui à frente, eu quero orar por você.
Se você se afastou dos caminhos de Deus, olhou para a direita, olhou para a esquerda, isso impediu o seu crescimento. Isso fez sua raiz parar. O céu está te chamando hoje, vem aqui. O céu está te chamando hoje, te dando uma nova oportunidade. O céu está te dizendo: eu quero de novo ter o crescimento da sua raiz. Eu quero fazer parte do crescimento da tua história novamente. Se você está aqui hoje, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Eu vou falar só mais uma vez. Se você não aceitou Jesus, Jesus está te chamando. Se você deixou no meio do caminho, porque olhou para alguma situação e você decidiu sair da casa de Deus, Deus está te chamando hoje para uma nova aliança. Deus está te chamando hoje para uma nova história. O céu está te chamando hoje para viver algo novo da parte dele. Tem alguém? Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Vem aqui à frente, eu vou orar por você. Eu só consegui viver algo novo da parte de Deus quando eu decidi entregar minha vida a Ele. Quando eu decidi andar nos caminhos dele. Ninguém vai te julgar porque talvez você tenha saído por algum motivo. Ninguém vai te julgar, porque Jesus está de braços abertos ainda te esperando. Jesus não negocia a sua vida. Jesus não negocia a sua história. Ele já te deu tanto livramento. Ele já te livrou tanto. Ele já te guardou tanto. Eu vou perguntar só mais uma vez. Se você está aqui hoje, venha renovar a sua aliança com Jesus. Eu quero orar por você. Se não tem ninguém, que Deus lhe conceda uma nova oportunidade. Que o céu lhe conceda uma nova oportunidade. Pastor André Messi, muito obrigado. Missionária Eliane, muito obrigado. Ministério Perus, muito obrigado por toda a honra, toda a confiança depositada no meu ministério. Que o céu continue lhe sustentando. Que o céu continue lhe direcionando. Que as suas raízes continuem crescendo na casa de Deus. Aqui é o melhor lugar, não tem outro lugar melhor. Aqui é lugar de quando você está com dificuldade, venha para a casa de Deus. Está passando dor, venha para a casa de Deus. A tempestade está forte, venha para a casa de Deus. Aqui Ele vai lhe dar resposta. Ele vai lhe dar alívio. Ele vai lhe dar acalento. Ele vai lhe dar conforto. Que Deus abençoe sua casa, sua vida e seu ministério. E aqui eu agradeço a minha rica oportunidade. Fiquem na paz do Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Pode se assentar, irmão. Que Deus abençoe missionária Elisângela por essa boa palavra. Que você possa continuar crescendo. Crescer em raiz não significa que nós não vamos ter dificuldades no crescimento. Vamos ter dificuldade no crescimento, mas as dificuldades são para nos aprimorar, para a gente passar por cima das dificuldades, amadurecer na presença do Senhor. O crente sem raiz, ele não quer amadurecer. Ele se acha que o que é cristão não tem dificuldade mais, tudo acontece. Mas o crente raiz é aquele que vem as dificuldades, podem falar mal de você, pode te julgar, se reunir, fazer fofoca, mas o crente raiz, ele continua crescendo. Ei, porque a raiz está firmada primeiro no céu. A raiz começou a crescer primeiro no céu. Foi nele, foi em Cristo. Que Deus os abençoe. Missionária falando da raiz da palmeira, eu aqui pensando comigo, né?
Literalmente eu tenho uma palmeirinha aqui, irmãos. Mas eu dependo do céu. Deus me deu uma palmeirinha, mas eu dependo do céu. Que Deus abençoe os irmãos, aos visitantes, que Deus continue abençoando, fortalecendo para a glória do Senhor.